Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 7 dos incidentes de execução, capítulo 1 das conversões, artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser convertida em restritiva de direitos, desde que: inciso 1, o condenado a esteja cumprindo em regime aberto; inciso 2, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena; inciso 3, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado: a linha A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital; a linha B, não comparecer injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto; a linha D, praticar falta grave; a linha E, sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade por execução ter sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não compareceu ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz, ou se ocorrer com as hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direito será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 182, revogado pela Lei 9.268/96. Artigo 183. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. Tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2. Do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução: inciso 1, o Ministério Público; inciso 2, o Conselho Penitenciário; inciso 3, o sentenciado; inciso 4, qualquer dos demais órgãos de execução penal. Capítulo 3. Da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa.
Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração do parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal, dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido, esclarecendo qualquer formalidade ou circunstância omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Sendo concedido o indulto e anexado aos autos a cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução dos termos do decreto no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, o requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8 do Procedimento Judicial, artigo 194. Os procedimentos correspondentes às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada, ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de provas, decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo-se indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz ordenará, decidindo após a produção daquela ou da audiência designada. Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Título 9. Disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos de execução penal e ao servidor a divulgação da ocorrência que perturbe a segurança ou a disciplina dos estabelecimentos, bem como que expõe o preso a conveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Artigo 199. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública.
Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliar da justiça qualquer notícia referência à condenação, salvo para instruir o processo pela prática de nova infração penal ou nos casos expressos em lei. Artigo 203. No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias a eficácias dispositivos não auto-aplicáveis. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Também no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalações de casas de albergados. Parágrafo 3º. O prazo que se refere ao caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará a suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União para atender despesas de execução das plenas medidas de segurança. Artigo 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma Parcial do Código Penal, revogadas disposições em contrário, especialmente a Lei 3.274, 2 de outubro de 57. Brasília, 11 de julho de 84. João Figueiredo, presidente.